Já pensou que a história do Êxodo, aquela que a gente sempre ouve sobre Moisés, tirando o povo de Israel do Egito, é muito mais do que só um evento do passado? Na verdade, ela é um mapa que se repete por toda a Bíblia e que mostra o caminho que Deus traçou para nós também. Um caminho para sair, um caminho para atravessar e um caminho para entrar na promessa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Vamos entender como essa história antiga conversa diretamente com a nossa vida agora. Vamos voltar um pouco no tempo. Imagina a situação do povo de Israel no Egito. 400 anos de escravidão. Uma vida de trabalho, forçado, sofrimento e sem esperança. Eles clamavam a Deus por libertação, mas parecia que nada acontecia. Até que Deus age de uma forma poderosa. Ele levanta um homem improvável, Moisés. E através de sinais e maravilhas, ele quebra o poder do faraó e tira o seu povo da escravidão. Esse é o primeiro passo do padrão. A saída é o momento em que Deus intervém e nos liberta de algo que nos prende. Mas a libertação é só o começo da jornada. Logo depois de saírem do Egito com o exército do faraó no seu encalço, eles se deparam com um obstáculo impossível. O Mar Vermelho. De um lado, o mar, do outro, o inimigo. Parecia o fim da linha. Já se sentiu assim alguma vez? Preso, sem saída, pensando que a libertação foi em vão? É nesse momento que Deus faz o impossível. Ele abre o mar. Ele cria um caminho onde não havia caminho. O povo atravessa em terra seca. E o mesmo mar que foi salvação para eles se torna o fim para os seus inimigos. Essa travessia é a prova de que Deus não só nos tira dos problemas, mas ele abre um caminho sobrenatural para continuarmos a jornada. Depois da travessia milagrosa, o que eles encontram? A terra prometida? Não, eles entram no deserto. E aqui começa a segunda parte do padrão. O caminho para atravessar. O deserto é um lugar difícil. É quente, desconfortável, sem água, sem comida farta. É um lugar de prova. E é exatamente essa a intenção de Deus. No deserto, o povo de Israel precisou aprender a depender totalmente dele. Cada dia era um teste de confiança. Quando tinham fome, Deus enviava o maná do céu. Quando tinham sede, ele fazia brotar água da rocha. O deserto não é um lugar de punição, mas de formação. É onde Deus nos ensina a confiar nele, mesmo quando não entendemos o tempo ou o jeito que ele trabalha. É no deserto que ele nos dá suas leis, seus princípios e nos molda para sermos o povo que ele nos chamou para ser. A gente pode olhar para o deserto como um tempo de espera, de dificuldade, mas na verdade é um tempo de profundo relacionamento e aprendizado. É onde o nosso caráter é forjado. Depois de uma longa jornada pelo deserto, finalmente eles chegam à beira da terra prometida. O terceiro passo do padrão. O caminho para entrar. Deus cumpriu sua palavra. A terra que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó estava ali, diante deles. Uma terra boa que mana leite e mel, um lugar de descanso e prosperidade. Mas a história não acaba com eles simplesmente entrando e vivendo felizes para sempre. Esse ciclo de saída, travessia e entrada se repete várias vezes na história de Israel. Mesmo depois de conquistarem a terra, novos inimigos aparecem. O povo se afasta de Deus, sofre as consequências, clama por ajuda e Deus levanta novos libertadores. Os juízes, como Gideão, Sansão e Débora. Cada vez, o povo precisa aprender a confiar novamente, a atravessar um novo deserto e a reconquistar a paz. Com o tempo, fica claro que o maior inimigo de Israel não estava do lado de fora. Não eram os filisteus ou os amalequitas. O maior inimigo estava dentro, no coração do próprio povo, que insistia em se rebelar e se afastar de Deus. É aí que a história dá uma virada incrível. Os profetas, como Isaías e Jeremias, começam a anunciar uma promessa ainda maior. Eles falam de um novo êxodo, um êxodo definitivo, uma libertação que não seria de um inimigo físico, mas do verdadeiro problema, o pecado e a morte, que escravizam toda a humanidade. Eles anunciam a vinda de um novo libertador, um novo Moisés.
E quem é esse libertador? Jesus. Jesus é o cumprimento de toda essa história. Ele é o novo e verdadeiro êxodo. Quando Jesus chega, ele não vem para lutar contra o Império Romano ou libertar Israel de um governo opressor. A missão dele é muito mais profunda. Ele vem para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus é a nossa saída. Ele nos tira do Egito do nosso pecado, da nossa vida sem propósito, da nossa condenação. E como ele faz isso, ele mesmo se torna o caminho. Lembra do Mar Vermelho, o caminho impossível que Deus abriu? Jesus é o nosso caminho. Ele enfrentou o obstáculo final, a própria morte, e a venceu ao morrer na cruz e ressuscitar. Ele abriu um caminho para nós, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. A ressurreição de Jesus é a nossa travessia pelo Mar Vermelho. E depois da travessia, o que vem? O deserto. Hoje, nós que seguimos a Jesus, estamos vivendo o nosso deserto. Este mundo é um lugar difícil. Enfrentamos provações, injustiças, dores e perdas. Muitas vezes não entendemos o que está acontecendo. Mas, assim como Deus estava com o povo no deserto, Jesus caminha conosco. Ele é o nosso pão da vida, que nos sustenta. Ele é a nossa água viva, que sacia a nossa sede mais profunda. Ele nos guia pelo Espírito Santo, nos fortalece em nossa fraqueza e nos ensina a depender totalmente dele. O nosso deserto é um tempo de santificação, de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E qual é o nosso destino final? A terra prometida. Mas não é uma terra física aqui neste mundo. A nossa promessa é a nova criação. O livro de Apocalipse descreve esse lugar, um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Um lugar de paz perfeita, de justiça completa, onde viveremos para sempre na presença de Deus. Esse é o nosso entrar na promessa. É a restauração de todas as coisas. Percebe como tudo se conecta? A história do Êxodo não é apenas uma história sobre Moisés e o povo de Israel. É a nossa história. É a história do plano de Deus para resgatar a humanidade. Jesus é quem nos tira da escravidão do pecado. Ele é quem caminha conosco no deserto desta vida, nos sustentando e nos guiando. E é Ele quem nos levará em segurança para a promessa final, a vida eterna com Ele. Entender esse padrão muda a forma como lemos a Bíblia e como vivemos a nossa vida. As dificuldades que enfrentamos, as nossas lutas, as nossas esperas. Tudo ganha um novo significado quando entendemos que estamos numa jornada, num grande êxodo liderado por Jesus. Ele já abriu o caminho, nossa parte é confiar nele, seguir seus passos e perseverar até o fim, sabendo que a promessa é certa. Se você gostou de entender a Bíblia de um jeito mais profundo, mas ao mesmo tempo simples e direto, continue acompanhando nosso canal. Queremos te ajudar a ver como toda a Escritura aponta para Jesus e como essa mensagem transforma a nossa vida hoje. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Nos diga o que você achou. Curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa entender o grande plano de Deus. Vamos juntos aprender mais sobre o caminho que Ele preparou para nós. Obrigado por assistir e até a próxima.